Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Dreyton e esse é o canal Aprenda Matemática Aqui. E na aula de hoje eu quero te ensinar fatorial. Quero te mostrar a definição de fatorial, como calcular um fatorial e como resolver operações entre fatoriais. Então vem comigo e aprenda tudo sobre fatorial hoje. Vamos começar aqui com a definição de fatorial. Professor, o que é fatorial? Bom, gente, calcular o fatorial de um número é eu pegar esse número e multiplicar ele por todos os seus antecessores até chegar em 1. A gente para em 1, tá, gente? Porque se a gente multiplicar por 0, acaba com o fatorial, ok? Então, a gente vai multiplicar todos os números que vêm antes desse número até chegar em 1. Olha só como é que fica aqui, ó. N fatorial. É assim que a gente determina o fatorial de um número. É o número e o ponto de exclamação. Professor, mas aqui é uma letra. Tudo bem, gente. Quando a gente usa letra, a gente está dizendo que pode ser qualquer número ali naquele lugar, ok? Então, a gente vai colocar aqui n fatorial, que é igual a n, esse número, que multiplica o seu antecessor, porque o antecessor de um número é n menos 1, né? O antecessor de 10 é 10 menos 1, que é 9, ok? E que multiplica o antecessor desse número, eu tiro 1 de novo, é n menos 2 daí, e que multiplica todos os elementos até chegar em 3 vezes 2 vezes 1. A multiplicação por 1 não vai alterar em nada ali, mas a gente geralmente coloca ela assim, ok? Olha o 7 fatorial aqui, como é que fica? 7 fatorial é igual 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aqui a gente para, beleza? Para você saber quanto que é 7 fatorial, basta você apenas fazer todas essas multiplicações aqui. Dá para fazer na calculadora, professor? Claro que dá. Se você tiver uma calculadora comum, você pode simplesmente multiplicar todos esses elementos aqui e você vai ter o seu resultado. Já se você tiver uma calculadora científica, você pode simplesmente apertar a tecla do número e depois apertar o ponto de exclamação que vai ter aí na calculadora e apertar a tecla igual. E você vai ter calculado aí o fatorial para o número que você está observando, ok? Agora, olha só, por definição, nós temos 1 fatorial é igual a 1 e 0 fatorial é igual a 1. Isso daqui não é óbvio, tá, gente? Não são coisas óbvias. Porque se o fatorial de um número é ele multiplicado pelos seus antecessores, quem que é o antecessor do 1? Se a gente para o fatorial em 1, ok? Então, por isso, o fatorial de 1 é 1. E o fatorial de 0, gente? O 0 não tem ninguém antes dele. E, na verdade, se eu multiplico qualquer coisa por 0, dá 0. Mas aqui, então, por definição, a gente vai ter que o fatorial de 0 é igual a 1. Beleza? Ficou claro? 1 fatorial é igual a 1, 0 fatorial também é igual a 1, ok? Agora vamos calcular alguns fatoriais juntos aqui, tá, gente? Então vamos lá, vem comigo, presta bastante atenção, tenho certeza que você vai conseguir. E o fatorial de 5 aqui vai ficar como? Vai ser 5 que multiplica todos os seus antecessores até chegar em 1. Então, olha só, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3 dá 60, 60 vezes 2 dá 120. 120 vezes 1 é igual a 120 mesmo, certo? Então, aqui está o fatorial de 5. Agora, vamos calcular o fatorial de 6. Olha só, gente, por que eu coloquei aqui o fatorial de 6? Que eu quero já te mostrar uma propriedade interessante aqui dos fatoriais. Que é assim, ó, se eu tenho 6 fatorial, eu já calculei o 5 fatorial. Olha como que vai ser o fatorial de 6. Olha só, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é o 5 fatorial. Então, quando eu calculo 6 fatorial, eu posso escrever assim, ó, 6 que multiplica 5 fatorial. Isso daqui, gente, é aceito, porque ó, o 5 fatorial é esse pedaço aqui, ó, ok? Então, uma dica, gente, se você já calculou o fatorial de 5 e vai calcular agora o fatorial de 6, basta apenas multiplicar o 6 pelo fatorial de 5 aqui. E 6 vezes 120 vai dar 720. E está aqui o fatorial do número 6. Ficou claro? Eu espero que sim. Agora vamos calcular aqui o fatorial do número 4. 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Sempre vai ser o número multiplicando todos os seus antecessores, ok, gente? 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2 dá 24, 24 vezes 1 continua sendo o número 24. E está aqui o fatorial do número 4. Ok, 5 fatorial menos 4 fatorial. Professor, tem como a gente simplificar, fazer alguma coisa? 5 menos 4 dá 1 e a gente só calcula o fatorial de 1? Não, gente, infelizmente não dá para a gente simplificar uma subtração. O que a gente vai conseguir simplificar é a divisão, mas das 4 operações básicas, multiplicação, adição e subtração, a gente não vai conseguir simplificar
com fatorial, ok? Agora vamos lá, 5 fatorial menos 4 fatorial. 5 fatorial eu já calculei, dá 120. Então, vou colocar aqui 120 menos 4 fatorial, 24. Professor, e se eu não tiver calculado? Você vai calcular o 5 fatorial normalmente e vai calcular o 4 fatorial normalmente. Vai pegar o resultado do 5 fatorial e vai subtrair dele o resultado do 4 fatorial. E é isso que você vai fazer. Precisa fazer os dois fatoriais separados, ok? 120 menos 24 dá 96. E aqui está o resultado para essa operaçãozinha aqui. Com adição, vou te mostrar que é a mesma coisa. 6 fatorial mais 5 fatorial. 6 fatorial, eu sei que é 720. Se você não sabe, você tem que calcular, tá, gente? 720 mais o 5 fatorial, que é 120. Então, vamos colocar aqui o 120. E o resultado de 720 mais 120 dá 840. E aqui está o resultado para essa operaçãozinha aqui, ok? Vamos com uma multiplicaçãozinha. 3 fatorial, 2 fatorial. Gente, quando não tem sinal entre os dois números, a gente tem que entender que é uma multiplicação. Isso vem lá da álgebra, né? Então, 3 fatorial vezes 2 fatorial. Vou ter que calcular o fatorial de 3 e depois o fatorial de 2 e depois multiplicar eles, tá, gente? Então, vai ser assim, ó. Aqui está o 3 fatorial, que vai multiplicar o 2 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 1 continua sendo o número 6, que vai multiplicar 2 vezes 1, que dá 2. E 6 vezes 2 são 12. E aqui está o resultado para essa operaçãozinha aqui. Claro? Eu espero que sim. Então, quando a gente tem adição, subtração e multiplicação, precisamos resolver o fatorial de cada um dos números para poder operar com eles, ok? Primeiro resolve o fatorial, depois adiciona, subtrai ou multiplica. Já quando nós temos uma divisão, a gente pode utilizar o processo aí para a simplificação. Eu vou te mostrar aqui e você vai ver que vai ficar bem fácil para você entender. Então, olha só, 7 fatorial dividido por 5 fatorial. Gente, geralmente, quando a gente vai representar uma divisão de fatoriais, a gente utiliza a fração, porque fração é divisão, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, 7 fatorial, que divide por 5 fatorial. E lembra que eu falei também aqui atrás que quando eu tenho o 7 fatorial, eu já passei pelo 5 fatorial? Eu fiz 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E esse 5 vezes 4 vezes 3 que a gente tem ali é o 5 fatorial. Então, olha só o que a gente vai fazer. A gente sempre vai esticar o número maior até chegar no fatorial do número menor. Então, nesse caso, eu vou fazer o quê? Eu vou ter 7 que multiplica 6, que multiplica 5. 5 fatorial, ok? Porque se eu vou calcular o fatorial de 7, eu vou passar pelo fatorial de 5. Mas para que eu faço isso, professor? Para a gente poder simplificar. Olha só, 5 fatorial está aqui embaixo. Se eu estou multiplicando 7 vezes 6 por 5 fatorial e depois estou dividindo por 5 fatorial, eu posso simplesmente não fazer nenhuma dessas operações. E eu simplesmente simplifico. Quando eu simplifico, o número vira 1, tá? Então, aqui embaixo fica 1 e aqui em cima, no lugar do 5 fatorial, também fica 1. Vai ser 7 vezes 6 vezes 1 dividido por 1. Multiplicação e divisão por 1 não mudam nada, né, gente? Então, 7 vezes 6 dá 42. E aqui embaixo não fica absolutamente nada. Fica apenas o número 1 e o número 1 ali na divisão não muda nada. Então, 42 é o resultado de 7 fatorial dividido por 5 fatorial. Viu que foi fácil? Então, olha só, vou te dar mais exemplos. Fique calmo, caso não tenha entendido, vai ficar claro agora. Veja que em cima eu tenho 5 fatorial, 7 fatorial. Aqui é multiplicação, né? Não tem sinal entre eles, então é multiplicação. Aqui embaixo também. Então, olha só, eu vou esticar o 5 fatorial, professor. Vou esticar até quem? Gente, veja que eu tenho 4 fatorial aqui embaixo. Então, vou esticar até o 4 fatorial. Em cima vai ficar, então, 5 vezes 4 fatorial. O 7 fatorial, eu vou esticar até o número 6, que está ali embaixo. E eu vou ficar, então, com 7 vezes 6 fatorial. Aqui é multiplicação, né, gente? Entre o 5 fatorial e o 7 fatorial é uma multiplicação. E embaixo, eu vou ficar com 4 fatorial e 6 fatorial que eu já tinha. Agora, veja bem, se eu estou multiplicando por 4 fatorial aqui em cima e dividindo aqui embaixo por 4 fatorial, eu posso simplificar. Divido esse por esse e a gente vai ficar aqui com 1 e 1. E aqui 5 vezes 1 é 5 e dividido por 1 continua sendo o número 5, então por isso esse 1 ali embaixo não vai contar absolutamente nada. Agora aqui em cima eu estou multiplicando por 6 fatorial e aqui embaixo dividindo por 6 fatorial. Divido 6 fatorial por 6 fatorial, fica 1 também. Aqui eu vou ter 7 vezes 1, que dá 7.
que sobrou para mim, professor? Bom, sobrou o 5 que multiplica o 7. Aqui embaixo não sobrou número nenhum, em cima também o 4 e o 6 foram embora, ficou apenas 5 que multiplica 7, e isso daqui dá 35. O resultado para essa operação, que parecia ser muito difícil, caso você calculasse cada um dos fatoriais, já pensou fazer toda essa multiplicação aqui, ó, 5 fatorial, que dá 120, que multiplica 7 fatorial, que dá 5.040, e daí a gente ia multiplicar esses dois, e daí ia dividir por 4 fatorial, que multiplica 6 fatorial. Gente do céu, não dá. Tá? A gente vai usar a simplificação, porque se você fizer toda essa operação aqui sem simplificar, vai chegar aqui no final em 35 do mesmo jeito. Então simplifica, vai ajudar bastante você. Então a gente vai esticar até que a gente veja um fatorial conhecido. Eu estiquei o 5 até aparecer o 4 fatorial. Eu estiquei o 7 até aparecer o 6 fatorial, e daí eu simplifiquei, ok? Agora olha só, 8 fatorial dividido por 10 fatorial. Professor, o número 10 é maior, então eu vou esticar o 10 até chegar em 8 fatorial. Olha só como que vai ficar. Tenho 8 fatorial embaixo, 8 fatorial em cima. O que eu posso fazer, professor? Bom, eu posso simplificar. E se eu estou simplificando, eu estou dividindo. 8 fatorial dividido por 8 fatorial vai ficar 1, tá, gente? Aqui o 1 é muito importante. Embaixo fica o quê? 10 vezes 9, que dá 90. E aqui é 1 sobre 90 a minha resposta. Olha só, gente, aqui a gente não pode simplesmente ignorar e deixar números inteiros como nas opções de cima. Nas opções de cima ficou o número inteiro, por quê? Porque o número 1 ficou embaixo, certo? O número 1 ficou embaixo dividindo, e qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Porém, aqui o número 1 ficou em cima, e aqui a gente não pode eliminar o número 1 nesse caso, ok? Então, 1 90avos foi a minha resposta. Professor, agora tem letra. Calma. Vamos entender esses números aqui. O que é n fatorial? O que é n menos 2 fatorial, professor? Aqui a gente não vai chegar numa resposta como essas daqui, mas a gente vai conseguir simplificar. Uma coisa que eu posso fazer é simplesmente esticar esse n fatorial até chegar aqui em n menos 2. Mas, professor, quem que vem antes do n? Gente, eu mostrei aqui na definição. O que vem antes de um número? O seu antecessor, que é ele menos 1. O antecessor de 10 é 10 menos 1, que é 9. O antecessor de 9 é 9 menos 1, que é 8, ok? Então, se eu tenho aqui o n que vai multiplicar o seu antecessor, o antecessor de n é n menos 1. E quem que é o antecessor de n menos 1, professor? Gente, é n menos 1 menos 1. Quanto que dá n menos 1 menos 1? Vai dar n menos 2, tá, gente? A gente vai simplesmente juntar o menos 1 com o menos 1 que eu estou subtraindo aqui. Então, vai ficar n menos 2. E aqui a gente chegou em n menos 2 fatorial. Basta apenas, então, eu só colocar o fatorial aqui. Então, eu fiquei com n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2. Passo o tracinho aqui. E embaixo eu tenho n menos 2 fatorial. Bom, então olha como que ficou. Ficou n menos 2 fatorial em cima e n menos 2 fatorial embaixo. Se eu estou multiplicando por n menos 2 e dividindo por n menos 2, eu não faço nenhuma das operações. Então, eu simplesmente simplifico. E sobrou o que para mim, professor? Sobrou n que multiplica n menos 1. Essa daqui pode ser a sua resposta, tá? Mas, se você quiser, você pode aplicar a propriedade distributiva aqui, multiplicando o n por n e o n por menos 1. Também dá para fazer assim, fica no seu critério. Eu vou te mostrar como que ficaria nesse caso. N vezes n dá n ao quadrado. N vezes menos 1 dá menos n, e aqui a gente ficaria com a nossa resposta. Tanto faz, nos dois casos aqui, na maioria das vezes é interessante que a gente faça esse processo aqui de fazer a distributiva. Ok, gente? Ficou claro? Eu espero que sim. Se ficou qualquer dúvida, comente aí embaixo que eu quero estar ajudando você. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e eu espero você na nossa próxima aula. Um abraço!